Paz a todos. Essa semana eu estava vendo e eu quero falar hoje para vocês sobre um tema que é muito delicado e às vezes causa até confusão, que é sobre falar em línguas. Hoje o que nós vemos é uma grande massa de pessoas falando em línguas, geralmente dentro das denominações, num certo momento do culto, numa hora, como se fosse um botão de liga e desliga, principalmente na hora dos louvores ou algo desse jeito. E como se o Espírito Santo fosse algo mecanizado, um robozinho que chegou lá, você aperta o botão e você começa a falar um monte de coisa e aí desliga o botão. E eu quero deixar bem claro que eu acredito no dom de línguas, mas não dessa maneira, vamos dizer assim, pentecostal que nós estamos vendo por aí. Porque foi o pentecostalismo que trouxe esse dom de línguas dessa forma que eles dizem que é. E aí a base que eles usam para isso é o que está lá em Atos 2, quando o povo foi tomado lá no cenáculo e foram cheios do Espírito Santo. Mas eu quero, para você que ainda não leu e não teve a oportunidade de ler, eu quero ler para você o que está escrito aqui em Atos 2. A Bíblia nos ensina que existe o dom de línguas estranhas, mas aqui em Atos 2 não é isso que estava falando. Aqui em Atos 2 o acontecido aqui é outro. Eu vou ler para você aqui. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu como um som, olha só, de um vento forte e impetuoso que encheu toda a casa que eles estavam assentados. Então foram vistos por ele, eles viram línguas repartidas como de fogo. Olha só, eles viram línguas de fogo repartidas, tá? E pousaram sobre a cabeça deles. Vai vendo só. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia a cada um que falasse. Aqui, se você ler com os olhos, sem ser os olhos religiosos, você vai ver que que o Espírito Santo dava o dom de falar em outras línguas, línguas conhecidas, conforme a vontade dele. Olha que interessante. Então em Jerusalém estavam habitando naquela época vários varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, vamos dizer como se fosse nos dias de hoje. Tinha chinês, tinha japonês, tinha americano, tinha russo, tinha todas as línguas lá. E todos estavam lá naquele dia. E olha só, e correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava até meio confusa, porque cada um ouvia-os falar na sua própria língua materna. Ou seja, cada um entendia o que aqueles galileus estavam falando. Agora você imagina, um povo galileu que mal sabe falar a própria língua, um povo humilde, simples, sem instrução, cheio do Espírito Santo, e começa a falar em outras línguas. E aí o povo viu aquele barulho, porque eram muitas pessoas que estavam reunidas ali, e foram lá para ver o que estava acontecendo. E aí eles ficaram pasmados porque ouviram as maravilhas que eles estavam dizendo na sua própria língua. E ainda dizer assim, não são esses os galileus, todos os homens que estão falando? Olha só, como podemos então ouvir o que ele está falando na minha própria língua? Como eu entendo isso? Nossa, aí aqui na sequência ele vai falar as cidades e os países que estavam lá. E aí no versículo 12 está escrito assim, e todos se maravilhavam e estavam surpresos uns com outros. Aí lá no meio teve alguns que ainda zombaram achando que eles estavam bêbados, mas Pedro disse em alta voz lá no meio: varões, todos os judeus que habitam aqui em Jerusalém, isto é notório e que vocês estão escutando a sua própria palavra, mas isso aqui é uma obra do Espírito Santo de Deus. E aí ele declara uma passagem lá de Joel do Antigo Testamento. Então aqui em Atos 2 é nítido, claro, não tem nem interpretação, é só questão de você ler e não parar ali que viram línguas de fogo, porque se você ler só viram línguas de fogo que foram cheias do Espírito Santo, você vai achar que as pessoas estavam falando em línguas de fogo, e não foi isso. Eles viram como línguas de fogo que repousaram sobre a cabeça deles. E assim eles foram cheios do Espírito Santo. E aquele que mal sabia falar, por exemplo, a gente sabe falar português, começou a falar inglês, começou a falar em chinês, começou a falar em outras línguas. E aí tinham povos de outros países lá e entenderam, tipo assim, o Vini, eu, por exemplo, falo português malemar.
Aí de repente tem um monte de gente aqui de outro país, vamos ter uma reunião aqui e tem um monte de gente, eu começar a falar em chinês, começar a falar em inglês, e as pessoas falam, ah, mas o Vini não sabe falar inglês nem chinês, como é que ele tá falando? O cara nem tem estudo, o cara nem sabe falar a própria língua dele, só pode ser Deus. E isso que foi que aconteceu lá em Atos 2. O povo foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Só que lá em Coríntios 14, Paulo diz sobre falar em mais línguas estranhas. E eu creio em línguas estranhas, mas não dessa maneira como está acontecendo hoje. Aonde cada denominação que você vai, as pessoas falam todo mundo igual. Se você vai na denominação A, lá se fala labacheia, labacanta, lá também vão falar isso. Se você vai na outra que fala lubriando, não sei da quanta, lá todo mundo fala isso. E aí as pessoas na hora do louvor começam a gritar e falar isso e bater palma, dizendo que essa é a manifestação do Espírito Santo. E agora, como Paulo diz, prestar culto racional a Deus, eu vou te convidar a fazer um raciocínio, porque algo que Deus te deu é muito mais importante do que, às vezes, uma interpretação, que é a inteligência. Deus te deu uma inteligência e discernimento, e isso é um dos dons mais maravilhosos que Deus deu na sua vida. Então, eu te convido a você analisar o seguinte: olhe para Jesus e você vê Jesus fazendo esse tipo de coisa. Olhe para Paulo e você vê Paulo fazendo esses tipos de coisa. Olha para Pedro e você vê Pedro fazendo esse tipo de coisa. Então é muito simples. É só você olhar para eles, analisar as Escrituras e tentar seguir os passos de Jesus. A base para que você faça certo e que você erre menos é: Jesus fazia, eu também faço. Jesus não fazia, eu não faço. Paulo diz lá em Coríntios 14 que quando você fala em línguas estranhas, ou língua que seja dos anjos, que você fale para edificação sua mesmo, do seu espírito, ou para edificação do próximo, desde que haja alguém para interpretar. E ele diz assim: eu prefiro falar 5 palavras que você entende do que 5.000 palavras de que ninguém entenda. Se você estiver no meio da congregação, na igreja, numa reunião, e começar a falar em línguas estranhas, e não tiver ninguém para interpretar, que você fique calado, não fale, não faça isso. Então tudo que eu estou dizendo aqui não é para confrontar a sua fé, misericórdia. O meu interesse é que você faça tudo com a sua mente racional. Se falar em línguas, fale para edificar o teu espírito e para edificar a vida do teu próximo. Porque quando você fala em línguas e não tem quem interprete, é como se você fala, Paulo chega a falar que é como um sino que ressoa, como um instrumento que toca uma nota sem toda errada. É isso que Paulo disse: fale palavras que edificam. Ele fala, o maior dom que tenho é de profetizar, de pregar o evangelho. Então, que você venha ter discernimento. Se você pratica essas coisas, porque todo mundo pratica, pare de praticar. E quando você estiver lá no seu quarto secreto, como diz Jesus, Mateus 6, que o teu Pai que está no céu verá, aí você fale em línguas para edificar o teu espírito. Mesmo que ore com o teu pensamento, ore com o teu coração e ore em línguas. Se é esse desejo que você tem, mas não fique fazendo isso em público, no meio de todo mundo, para dizer que o Espírito de Deus está ali. Porque o Espírito Santo de Deus está em você e quer se manifestar em você, não através de ficar falando coisas sem sentido, mas através de atitudes que possam realmente mudar a vida das pessoas. Existem outras coisas mais que a gente pode fazer através do sopro do Espírito das nossas vidas, que muitas vezes a gente nem percebe, quando a gente ajuda o próximo, quando a gente cuida do necessitado, quando a gente se preocupa com pessoas que às vezes não vão poder trazer benefício nenhum para as nossas vidas. Então que isso tudo é um mover do Espírito. Não é você marchar, nem falar em línguas no meio de um monte de gente, ter uma manifestação pública, porque a maioria das pessoas só fazem isso em público. Essa manifestação pública não traz edificação para a vida de ninguém e ainda expõe você ao ridículo. Veja só, se amanhã depois você começar a falar em inglês, em chinês, em russo, em hebraico, em aramaico, do nada, aí sim as pessoas vão ter a convicção de que você está falando algo que vem da parte de Deus. Porque falar palavras sem nexo e falar que é de Deus é muito fácil. Agora eu quero ver você falar algo que realmente mostra que você não sabia, mas que mudou um entendimento grande em sua mente que só Deus realmente poderia trazer.
Esse é um esclarecimento que eu trago sobre esse tema de línguas estranhas. E eu gostaria muito que você lesse 1 Coríntios 14 e Atos 2, ali o começo, com muita cautela, com muito cuidado, pedindo discernimento do Espírito Santo, para que você venha agir conforme a vontade de Jesus. Eu termino esse vídeo dizendo, olhe para Jesus. Se Jesus fazia, você faz também. Se ele não fazia, se Paulo não fazia, que você pare de fazer e tente fazer o que Jesus ensinou. Deus te abençoe em nome de Jesus e nunca se esqueça, Jesus te ama.